seja muito bem-vinda. Esse é o Tá Com Elas. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre dependência emocional com a terapeuta e analista comportamental Daniele Vidal. Fica com a gente até o final, que se você estiver vivendo um relacionamento tóxico, você vai descobrir como é que você pode sair dele. Um beijo! A nossa convidada de hoje é a Daniele Vidal, ela é terapeuta e analista comportamental e vai esclarecer algumas dúvidas sobre um assunto muito sério, muito importante, que é dependência emocional. Não é isso, Dani? Antes da gente começar, Tainá, eu queria falar que existe uma grande diferença na nomenclatura. No dia a dia, a gente não traz muito essa diferença, mas ela existe. A codependência e a dependência emocional. Tá? Então, a codependência, ela é vinculada a uma pessoa que é codependente de um indivíduo que tem algum tipo de vício, tá? Que na nomenclatura anterior a gente chamava de algum tipo de adicto, que é o escravo de. Hoje, na nova nomenclatura da Organização de Saúde Brasileira, a gente usa dependentes de substâncias, tá? Só que a adicção não é só de substâncias, pode ser de comportamentos também, tá? Então, qualquer coisa que a pessoa seja dependente, o codependente, ele usa a dependência do outro sobre aquilo para se grudar o cargo-chefe para aquilo. E o dependente emocional é aquele que depende sempre do outro. Então, ele não tem a condição de se ver como autor principal da história, então ele precisa do outro para que a história dele seja feita. Então, é uma nomenclatura, tem diferenças, mas no dia a dia é muito difícil a gente ver essas diferenças, tá? Tá, até eu tinha essa dúvida, né, em relação desse termo, do codependente e dependente. Então, muito obrigada por esclarecer essa dúvida aí pra gente. E a primeira pergunta é, afinal, o que é dependência emocional? A dependência emocional, ela se forma... A gente vê a dependência emocional quando a gente tem alguma relação. A dependência emocional, ela não é uma relação, não é uma dependência feita só numa relação amorosa. Ela é uma homem e mulher, né? Numa relação que envolva esse tipo de contato, mas ela também é qualquer relação. Pais com os filhos, família, amigos, tudo aquilo que você se torna literalmente dependente daquele outro para fazer qualquer coisa, né? É importante aqui dizer, não é você querer fazer com outros. Tem aquele, você está no início do namoro, ou teve um filho há pouco tempo, quer fazer tudo junto com um filho. Não é disso que a gente está falando. É de você não conseguir fazer sem o outro, não se ver capaz de fazer sem aquele outro. Então, isso é formado, essa dependência, ela é formada no início da nossa vida, quando há uma falta de sentido de proteção. Quando a gente está formando na nossa primeira infância, onde a gente está formando o nosso, como dizia meu maravilhoso Freud, nosso ego, né? Nosso sistema egóico, e aí há uma falha nessa formulação, uma falha nesse encaixe, e aí você não se vê capaz sozinho de existir. Então você precisa do outro para existir, para se ver, para se sentir protegido. Você não se vê capaz de fazer isso consigo. Mas isso vem muito desse momento lá de alguma falha. Não quer dizer que o pai ou a mãe falhem. E é isso que eu ia perguntar para você. Se vem diretamente desse relacionamento, algum abandono dos pais, ou de um familiar? Pode ser isso, mas também pode ser a forma como aquela criança teve o acesso ao que é a proteção. Porque varia muito, né? Para uns, proteção é poder trabalhar, dar tudo, para outros é não trabalhar, estar próximo, para outros é tentar fazer o equilíbrio. Então, não é mais amplo do que simplesmente falar o pai ou a mãe não foi o suficiente. Entendeu? Entendi. O que eu vejo muito aqui, eu recebo muitas mensagens relatando de pessoas que acreditam que isso vem desde a infância, de repente por uma
sensação de abandono dos pais, principalmente, né? Mas podem ser Sim, várias porque outras assim, coisas, não é isso, tem a questão de Dani? como aquele indivíduo se sente, né? Às vezes, Uhum. um exemplo, vou dar um exemplo sem julgamento, mas um exemplo de ausência física. Um pai ou uma mãe vem a falecer, né? O outro que ficou, Uhum. o outro dos pais que ficou, vamos dizer, a mãe vem a falecer, o pai ficou. O pai, ele tenta exercer essas duas Uhum. funções, do afeto, do limite, Sim, ele tenta fazer esse movimento. Às vezes ele não consegue, tá? Mas existe uma entendi. ausência. Essa ausência, para uns, vão ser encarado como um trampolim para se sentir seguro, porque apesar da falta, teve alguém que supriu. Outros vão Uhum. afundar naquela falta e vão ser sempre vão acreditar sempre que existe algo faltante, por mais que o outro entregue tudo. Então, isso depende da forma como aquela psique está sendo formada. Entendi. Nós somos Sim, seres individuais, né? Então, não tem como a gente padronizar. Cada um vai ver e vai exatamente. sentir de uma forma E é diferente, não é importante, isso? Tainá, falar que assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode olhar e ver que é feito em conjunto, que dá para a gente filtrar, como alguns comportamentos que levam a tendência A, outros que levam a tendência a outra coisa, B, a C, mas o importante é que cada um tem um fator gerador diferente. O resultado pode ser o mesmo, mas o que Sim, gerou, eu por isso que a análise, né, ou a terapia, ela é algo individual. Porque é um conhecimento de um universo que é só seu. Que você vê, às vezes você tem. É você e mais dois, três, quatro irmãos. Cada um são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, na mesma casa, e são completamente diferentes. Então, Eu sei porque eu tenho dois irmãos e cada um vê a vida de uma forma semelhante, cada mas um com as suas somos totalmente características diferentes. individuais. Então, isso é muito importante a gente não achar que, se eu fizer isso, eu sou isso. E nós nunca somos. Nós estamos, porque nós somos seres que mudamos o tempo inteiro. A gente entrou na live sendo uma pessoa, quando a gente sair dessa live, a gente é outra. Já houve troca, já houve aprendizado, já houve conexões neuronais novas, né? Então, é tudo novo. É importante a gente olhar cada um como um grande universo que faz parte do todo. Isso. Isso mesmo. Eu acho que sobre o que a gente está falando agora tem a ver até com a próxima pergunta, você já até respondeu mais ou menos. O que leva uma pessoa a se tornar, né? Então, você já até respondeu que vem, de repente, desde de a infância. E isso, existe algum gatilho que acontece na fase adulta, Dani? Que isso se desenvolve na fase adulta ou é Vamos posto para lá, é fora de um alguma comportamento que forma? ele vem, né? É uma forma, é um jeito de ver. Como a pessoa se vê incapaz, ela depende daquele outro. Já Então, estava lá. provavelmente já Só que estava lá, quando a né? gente tem, por exemplo, um envolvimento emocional, no primeiro momento, seja ele com um amigo, seja com namorado ou namorada, seja com filho, a gente tem aquele momento de explosão da paixão, né? Eu amo meu É, namorado, eu amo meu filho, o da novidade. E isso tem substâncias químicas que acontecem no nosso corpo, né? Tem uns encontros químicos aqui que bloqueiam alguns fatores é, cerebrais que nos levam a não isso. ver determinadas coisas. Só que quando isso é prolongado, porque uma paixão ela pode levar de 6 a 24 meses, quando isso é prolongado, quando sai a paixão, a pessoa já está mergulhada naquela dependência, ela já não se vê fora daquilo. Então, é um comportamento, mas que tem o gatilho da visão da incapacidade. Né? Então, com aquele outro, eu sou capaz de. Então, é por conta de estar ao lado daquela pessoa que eu consigo fazer isso. É porque eu tenho filho, meu filho é que me dá coragem. Eu preciso, eu não posso sair de casa porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Então, eu sempre crio uma
Mas letras e para poder estar ali naquele né, lugar. pra gente Que na realidade não diz do outro, diz de você, entendeu? Mas não, para o isso tem muito. codependente, não é isso. Vamos lá, eu vou fazer. O que é importante aqui, Tainá, é que assim, o que a gente percebe é que isso tem pequenos gatilhos, mas principalmente pela falta de observação. As pessoas não se observam, as pessoas não se olham, não se veem. E a gente vive realmente num mundo muito corrido, a gente vive num mundo que exige de nós, e aí eu não tenho como não falar, a mulher tem esse lugar, né? Muitas vezes ela mesma se coloca, não é nem só socialmente, é questão de olhar, porque o que os outros vão pensar, e aí vai. Verdade. E também esse excesso de estímulo, né? O tempo todo a gente está sendo estimulado, e para a mulher, então, principalmente a jornada dupla, a jornada tripla, né? E você acha que isso tem alguma coisa a ver com a autoestima? Qual é a relação da dependência emocional Vamos com a lá. autoestima, Dani? Explica para. A autoestima é um conjunto, né? Como eu me vejo, como eu me cuido, como eu faço as coisas para mim, né? É esse abraço que nós damos em nós mesmos, né? Uma pessoa que é dependente emocional, ela não se vê capaz. Então, assim, a mulher mais bonita do mundo que não se vê a mulher mais bonita do mundo. É o homem mais competente do mundo que sempre acha que ele nunca vai ser promovido porque fulano fez 3 ou 4 coisas a mais que ele. Então, é aquela pessoa que ela não se vê no tamanho que ela tem, seja o tamanho positivo ou o tamanho negativo, porque tem coisas que o normal nós somos bons em algumas coisas, melhores em outras e ruins em algumas. Exatamente. Estamos aqui, né? Ninguém aqui é super-homem que dá conta de fazer tudo, ou Mulher Maravilha. A gente tem cognições desenvolvidas em umas coisas, cognições desenvolvidas em outras. A parte física desenvolvida em uma e não desenvolvida em outras. Então, é esse conjunto de coisas que fazem com que a autoestima aconteça. Só que, na maioria das vezes, uma pessoa que vem lá da infância formada com a incapacidade do cuidado, né, que não foi entregue, às vezes não foi entregue porque não tinha quem fizesse o papel materno, quem fizesse o papel paterno, né? Ela vem com isso de que eu não tenho quem me ame, né? Eu não fui cuidada, eu não sou merecedora. E aí, quando eu digo eu não sou merecedora, eu vou ter que fazer tudo para aquele outro para merecer um mínimo de atenção dele. Então, quanto mais você desenvolve, você cuida, você faz esse processo da autoestima, do autocuidado, né? De se ver numa condição de que sim, você não vai ser 100% maravilhosa, mas você não é 100% ruim. Você é o que você é. O dia a dia... Estamos sempre... E no dia a dia você buscar entregar o seu melhor para você e para o mundo, porque a codependência faz com que, ou a dependência emocional, ela faz com que você entregue sempre o seu melhor para o outro, né? E não sobra nada para você, porque você não aprendeu a se respeitar, você não aprendeu a ser respeitada, você não aprendeu a ser amada, você não aprendeu a se amar, porque nós, seres humanos, precisamos do outro para nos enxergarmos. O que isso quer dizer? Vamos lá, vou dar um exemplo prático. Filme Náufrago, né? Ele estava lá sozinho, ele começa a surtar e de repente ele pega aquela bola e com a mão sangrando ele olha e ele fala: nossa, eu tenho alguém com quem conversar. E ele passa. O Wilson. É o Wilson. E a maioria de todos... Comenta aqui se você já assistiu esse filme. Aí, é bem famoso. Nesse filme, o que mostra ali? Para que eu me veja, eu preciso estar de frente com o outro. Esse grande outro, na realidade, fala sobre quem eu realmente sou, né? Quando eu falo para alguém assim, ai, gente,
não gosto que a pessoa fale assim. O que que aquilo ali diz respeito sobre você? Né? Às vezes você realmente não gosta e mudou em você, então te incomoda. Ou às vezes você não gosta porque você tem, você faz e você não quer aceitar. Então você vai ver no outro. Verdade. Concordo, é verdade. Entendeu? Mesmo. Esse Isso mesmo. processo, Tainá, de se olhar com mais amor, com mais cuidado, sabe? E De sim entregar o seu melhor para o outro, mas entregar o seu melhor também para você. Não tem problema nenhum você fazer o melhor café da manhã do mundo para alguém, seja marido, mas você já fez algum melhor café do mundo para você? Essa é a grande pergunta. eu estava falando, eu estava até falando com uma amiga minha hoje sobre isso, o quanto nós somos autocríticos, né? Como a gente está assim, meu Deus, como eu sou burra, caramba, não devia ter feito isso. Ou então a gente quebra um copo, puxa, ai, desastrada. E se uma pessoa estiver dentro da sua casa e o mesmo acontecer com essa pessoa, e a gente, não tem problema não, fica tranquilo, acontece, né? Então nós somos muito autocríticos, né? O nosso senso de crítica mesmo Você é falou muito isso. alto. Perdão, meu E amor, te cortei. Você falou isso do copo, vou dar um exemplo que aconteceu. No Natal, nós resolvemos passar o Natal com as nossas mães, né? Porque nem eu nem meu marido temos mais os nossos pais. Então, nós fomos passar com as nossas mães. Então, elas vieram aqui para casa. Eu falei, vou comprar uma louça nova. Veio também para passar com a gente um casal de amigos e os nossos filhos. E aí, eu falei assim, vou comprar uma louça nova. Eu fui, comprei uma louça nova, trouxe, falei assim, enquanto eu tô arrumando as coisas no dia do Natal, né? Falei para minha filha menor, você vai pegar aqui, vai passar o álcool, né? A mamãe já lavou, mas agora passa o álcool e tudo. E na hora que ela estava passando, ela, adolescente, tem 13 anos, estava escutando música e passando álcool. E fazendo. No prato de sobremesa, escorregou da mão dela, caiu e quebrou. Ela ficou desesperada. E aí, é óbvio que se fosse há anos atrás, eu ia ter um ataque. Mas a gente vai mudando também. Eu ia brigar porque não tinha como sair, né? Eu olhei e falei assim, filha, você se cortou? Ela falou assim, não, mãe, mas você desculpa. Eu falei, tudo bem, isso daí a mamãe entra no site e manda entregar aqui outro, tá? Eu só vou ver aqui aonde a gente vai arranjar outro prato. E vamos fazer. Eu falei assim, só cuidado que essa cerâmica corta muito. Então, assim, ela se condenou de uma maneira. E aí você percebe o quanto a gente é muito crítico, muito duro com nós mesmos. Deu muito mal, né? Porque ela quebrou a louça nova que você havia acabado. E quando alguém vem na sua casa e quebra a louça, qual é a primeira frase que você fala? Nem se preocupe, tá tudo bem. E por que não cuidar? Quando você faz algo que talvez não seja o melhor, né? Mas você fez da maneira que você acreditava. O mais importante, quando a gente vai passar pelo processo do autocuidado, da autoestima, não é a gente fazer, é a gente fazer o que a gente acredita que seja o melhor. Mesmo que não seja, porque às vezes passa os anos e você fala assim, caramba, se eu tivesse feito de outra maneira, mas naquele momento você entregou o seu melhor. Você pode olhar para trás e falar assim, hoje eu não repito aquilo, porque hoje eu já tenho outra experiência e acredito que tenha outras formas mais fáceis e melhores de se fazer. Nós aprendemos com os nossos erros, né? Sempre com os nossos erros. E, Dani, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui para você. Eu recebo muito, na verdade vou fazer com uma quarta pergunta, mas quais são os sinais ou os sintomas da dependência emocional? Sabe aquela pessoa? Tem muita gente que me manda mensagem, olha, com os meus posts, com os meus conteúdos, eu recebo muitas mensagens, olha, será que eu tenho isso aí? Agora que eu tô vendo que eu tô lendo sobre dependência emocional, pode ser. Então, muita gente nem desconfia que esteja passando por esse processo. Então, quais são os sinais ou sintomas da dependência emocional? Primeiro, que as pessoas é aquela pessoa que nunca se sente
bonita, capaz. Começa a olhar isso. Por que você nunca... Sempre o outro está mais. Sempre o outro é mais bonito. Sempre o outro é mais inteligente. Isso já gera um pouco de falta de autoestima, falta de olhar interno, né? Lógico que vão existir mulheres mais bonitas do que você, sim. Vão existir homens mais bonitos do que você, sim. Mas você sempre é, né? Esse sempre. Você sempre é um menos inteligente. Então, começar por aí. Quando você tem uma relação, né? Vamos lá, começou a namorar e você não consegue ficar sozinha, tem alguma coisa errada. Red flag, uma bandeira vermelha, como a gente chama aqui. Muito medo do abandono também, né, Dani? Que eu vejo. Tem muito medo de serem abandonadas, né? De meu namorado vai terminar comigo. Também o controle, não é isso, Dani? A gente tentar controlar o tempo todo que eu estou fazendo. Aquele negócio de que quando eu acho muito que o outro vai me abandonar, significa que na realidade eu já me abandonei, ó, há muito tempo. E aí você precisa, como você não tem o olhar para você, você precisa que o outro tenha. Só que o outro, na maioria das vezes, ele tem uma vida. Ele quer os momentos dele, né? Ele quer quer fazer as coisas, quer ter um momento que não está afim de estar com a pessoa, não por falta de amor, mas porque está afim de ficar sozinho, teve um dia difícil, não quer dividir, né? Aquele problema, não sabe também dividir. Então, isso é um olhar que a gente precisa ter, assim. Quando aquela pessoa liga uma vez, não atende, liga 10, 15, tem alguma coisa errada. Pânico, né? Em pânico, meu Deus, tá atendendo, tá me traindo, tá mentindo, não tá onde falou que estava. Isso já é sinal de já não é emocional. algo muito saudável. Aí vamos lá, e começa a se relacionar. Aí a mulher não pode ter amigos conhecidos ou se relacionar de forma social com homens, o homem não pode se relacionar de forma social com mulheres. Aí vamos para outra. Aí o cara ou a mulher começa a trabalhar, aí começa a achar que se sair depois das 18 horas, se o trabalho é às 18 horas, sai às 18h15, por que ficou? Aí ele diz, ou ela diz que vai jantar com o pessoal do trabalho, né? E aí, vou jantar com o pessoal do trabalho, todo mundo se reuniu aqui, ou a gente vai para um open house, alguma coisa assim. E aí, no meio disso, a pessoa aparece na porta para ver se a pessoa está lá, né? Ou arranja sempre uma desculpa para estar junto, fazendo tudo junto, né? Assim, a pessoa não pode existir sem o outro estar ao lado dela. Ela não consegue ver, porque para ela, como a vida dela passa a ser a extensão da vida do outro. Ela não tem vida. Então, o que sobra dali é o que é meu. E tem gente que não quer que sobre. E assim, as relações às vezes se acabam. Entende? Entra num relacionamento tóxico, né? Eu acho que a dependência emocional e relacionamento tóxico... Eles caminham muito paralelos. Muito. Não tem como falar de uma dependência emocional sem relacionamentos tóxicos e não tem como falar de relacionamentos tóxicos sem dependência emocional. O que vai variar são os níveis que cada um está. O que eu posso dizer, eu tratei de alguns casos de dependência emocional, é que assim, não, sozinho a gente não consegue. Não por incapacidade, não é isso. É por falta de clareza do que realmente está acontecendo. Muitas vezes, Daniela, eu não tenho como pagar para fazer terapia. Tem grupos de ajuda. Aqui no Brasil, nós temos vários grupos de ajuda que fazem isso. Fala um pouquinho. O grupo que eu mais conheço aqui no Brasil se chama
MADA, Mulheres que Amam Demais, né? Tem vários lugares do Brasil, dentro de bairros, tem as células dos grupos, tá? Cada grupo tem cada pessoa vai ter um padrinho, uma madrinha, né? Lá são mulheres só, então vai ter madrinhas. E você participa dividindo a tua história. O que esse grupo faz? Ele faz com que você, através da história do outro, se veja naquela situação, porque você não consegue se ver. Você está cego para aquilo, entendeu? Então, assim, esses grupos, eles são sensacionais. Eles ajudam aquela outra pessoa a ter uma visão... através da experiência e da dor daquele outro, da história daquele outro, sobre o que está acontecendo. Então, é como se ela se visse em terceira pessoa, sabe? Sente até Isso. confortável, até, porque Vergonha. muita gente sente Exatamente, falar Tainá. da situação nesse estado. Então, ali ela, Opa, aqui é uma zona segura, né? Eu me segura para falar sobre tem mim, gente igual a mim. Eu não tô sozinha vendo... nesse lugar. Eu não sou um alienígena nesse momento. Não, tem pessoas que sofrem como eu, que agem como eu. Como é que essas pessoas podem, durante esse processo, me ajudar? Só de dividir as histórias, isso já causa um impacto positivo demais nas pessoas, né? Durante a pandemia, sempre foram encontros presenciais, né? Então as mulheres iam, tem vários horários durante o dia, não é só um horário, tem vários lugares. Durante a pandemia, não podia ter nada presencial, então se criou os grupos online. E foi sensacional, porque os grupos online hoje continuam e ajudam muito essas mulheres. Porque tem mulheres que não podiam sair, que não conseguiam se deslocar até aquele local por conta de problemas ou financeiros, ou de problemas de trabalho, ou de não ter com quem deixar os filhos. E hoje o acesso ficou muito melhor. Então, os grupos também têm atendimento online, né? São reuniões e é muito bacana você participar, muitas vezes até para você... eu participei já de 2 vezes para entender como é que era esse grupo, porque a gente sentada no lugar de ajudar o outro, a gente precisa entender qual é a posição que aquele outro está. E pode não parecer, às vezes a gente não é dependente emocional, mas em algum momento a gente, em alguma relação, ficou fragilizada a ponto de ter algumas atitudes de dependência. Isso também acontece. Eu já passei. Eu já passei por isso. Já passei por isso numa relação anterior. No meu caso, já tem bastante tempo, né? Porque eu já estou casada, já estou com meu marido há bastante tempo. Mas eu me vi, eu lembro que eu mesmo questionava as minhas. Foi por entrou uma ligação. Foi por um período curto, porque eu rapidamente consegui fazer uma autoanálise. Opa, peraí, eu não estou me reconhecendo. Essa não sou eu. E aí, graças a Deus, eu também tive um suporte familiar muito grande e eu consegui sair dessa antes que eu caísse, eu fosse para um buraco mais fundo. Né? Porque o quanto antes você identificar, melhor. Você falou, né? A gente vai lá pro fundo e aí vai ficando cada vez mais difícil para a gente sair desse buraco. Né? Então, quando a gente identificar que tem algo de errado na relação, importante, procure ajuda. Se você não tem certeza, procure ajuda. E olha o que você falou. Eu tava olhando isso, né? Eu tava vendo, de repente eu falei, epa, logo assim que começou, esse lugar não é o meu lugar. O que está acontecendo? O codependente, a pessoa que tem a dependência, né, que tem as características de dependente emocional, muitas vezes não consegue ter essa visão. Então, por não conseguir ter essa visão, vai se envolvendo. Vai se envolvendo. Na maioria das vezes,
dos casos que eu conheci, de alguns casos que eu já tratei, a pessoa, quando fica num estado onde até os mais próximos não a reconhecem, porque ela começa a se isolar de amigos, de família, do campo social, tudo, porque... E ela quando as pessoas falam para ela, muitas vezes no início ela não acredita que aquilo pode ser verdade. Não, ela não acredita, porque na realidade para ela aquilo é uma verdade. Viver daquele jeito é uma verdade, né? Então ela demora muito para chegar nesse momento de que alguém, na maioria das vezes, ajuda essa pessoa a entender que ela precisa de ajuda. A gente está falando, só para responder aqui quem está perguntando, o tema é sobre dependência emocional, tá, gente? Dependência emocional. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Dependência emocional. Não sei por que não apareceu ali. Só para quem... Deixa eu ver se eu consigo fixar fixar comentários, tá? Beleza. Não. Desculpa, meninas. Então, assim, Tainá, é importante que a autoobservação. É importante entender que muitas vezes a gente precisa parar e falar assim, como é que fazer um balanço da sua relação com você mesmo? Porque a nossa relação é a primeira que a gente tem. Não é a nossa relação de amor. A nossa relação com a gente mesmo é a primeira que a gente tem. A primeira relação de amor, né? Então, a gente precisa estar sempre se questionando. Uma vez, eu postei num conteúdo do dia desse, se questione sempre. Porque nós podemos estar sendo traídos por nós mesmos, né? Então, a Cida entrou e falou, estou me tratando, mas é muito difícil. Realmente. Porque mexe, vem junto, ela botou aí embaixo, vem junto a carência, é isso mesmo. Mas, na realidade, a carência é do afeto de você com você. Quando você começa a construir e entender que para amar o outro de forma saudável, você precisa construir esse amor próprio, esse cuidado, né, de si, isso começa a se tornar mais suave. Eu acho que é isso. No primeiro momento, sim, vai ter a carência, vai ter a grande dificuldade de lidar, como assim aquela parte que me falta não está naquele outro, né? Porque cada vez que aquele outro não atende às minhas expectativas, eu me torno mais dependente porque o meu buraco abre mais, porque parece que eu estou botando remédio, mas o remédio está inflamando mais ainda, é mais ou menos isso. Então, é exatamente isso, fazer essa reflexão de si, de que sim, nesse primeiro momento vai dar carência, sim, é muito difícil fazer. E quando a gente falar de difícil, as palavras, elas têm um significado, né? Quando ela significa para o cérebro algo. Então, o difícil faz com que a gente não avance. Então, o que é... Isso. É importante, né? A gente, que é de quando a gente coloca na cabeça, é difícil. Então, você está mandando esse comando, o poder das palavras é incrível. Quando a gente esse comando para o cérebro, o teu cérebro trabalha nisso, né? O que é importante? Todas as vezes que algo estiver difícil, a gente trazer que está nos desafiando a mudar aquela situação. Então, tirar a palavra difícil, não que não seja, existem momentos que realmente são, mas a gente evitar essa pronúncia, substituir pelo tá me desafiando bastante, né? Tá me gerando incômodo essa situação. Mas isso faz com que eu olhe e veja assim, o que eu posso fazer para mudar? O que eu preciso fazer, pelo menos, para olhar onde eu estou? Porque às vezes a gente quer mudar, mas a gente não sabe onde a gente está, né? Não sabe nem por onde começar, né? Aqui fica até o final dessa live que a gente vai te ajudar, tá? Por onde começar? Christian Carla
.01 botou assim: nos dê dicas de como lidar com esse buraco da dependência. Eu acho que o lidar com a dependência é muito importante a gente olhar para quais são as faltas que a gente tem na gente, né? E aí não tem como a gente não trazer a relação materna e paterna. Quantas vezes a gente passa uma vida brigando com o nosso pai ou com a nossa mãe porque eles não são aquilo que a gente esperava deles, né? Ah, meu pai não é carinhoso, minha mãe não é cuidadosa. E aí a gente esquece que eles são o que eles conseguem ser, como nós somos o que nós conseguimos ser. Quando a gente tira esse processo de olhar o meu pai e a minha mãe com o meu desejo e olhar o meu pai e a minha mãe como o que eles puderam me entregar, esse buraco já começa a ser preenchido. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe vão falhar como eu vou falhar. Né? E depois desse processo, a gente entrar em outro momento. Qual é o outro momento? De entender que a gente precisa fazer pela gente. Então, de entender que ficar sozinho não significa estar sozinho. Ficar sozinho, às vezes, é estar num ambiente sozinho. Mas você pode estar preenchido de você, fazendo algo que é importante para você. Se cuidar, né? Fazer terapia, buscar um grupo de ajuda, fazer atividades que preencham a sua vida do que você gosta. Porque a dependência emocional faz você anular os seus gostos para ver apenas o gosto do outro. Perfeito. Entendeu? Então, é isso mesmo. É procurar isso algo mesmo. que preencha você. No primeiro momento, você se vê perdido. Se reconheceu como dependente emocional, esse momento é o momento de você procurar ajuda. Porque muitas vezes a gente se vê, mas não sabe como sair dali. Ou então a gente espera, né? A gente espera e até se questiona achando que não é isso. Não, eu não tô dessa forma, né? Mas quanto mais a gente espera, o buraco mais tempo então, passa. Assim, isso mesmo. Trazer o olhar para si. Trazer o autocuidado, a autoestima, a autorrealização, né? É poder aprender a sonhar. Porque em algum momento você vai dividir esse sonho com alguém. Mas você precisa ter os seus sonhos. Porque tem sonhos que a gente divide, mas tem sonhos que são só nossos. Não, são só nossos. Para a gente ser dois, a gente precisa só ser o Fábio Júnior que tem esse metade da laranja que eu não quero, não. Eu sou laranja inteira, gente. Eu não sou metade, não. Não. Gente, comenta aqui. Eu sou laranja inteira. Nós não precisamos, enquanto a gente não for a gente vai estar sempre buscando a nossa metade em outras pessoas, né? Comenta aqui, gente. E, Dani, eu acho que a gente vai aqui para a nossa última pergunta. Eu acho que é a mais esperada. Quais são os primeiros passos para sair disso? Vamos lá. A primeira coisa é você ter a percepção de que tem alguma coisa errada, né? Se você tem relações que se repetem, a primeira coisa, você começa a se relacionar e essas relações elas se repetem. Sabe aquela mulher que fala assim, nossa, eu tenho dedo podre? Gente, não existe dedo podre. Existe que você não aprendeu ainda o que precisa aprender. Então você vai repetir. Você vai repetir aquele comportamento. Quando você repete um comportamento, você vai ter o mesmo resultado. Então, a primeira coisa se você está em relações que se repetem, que você se fere, que você se magoa, e não foi só em uma, em duas, porque não está no outro déficit. Não está no outro esse ponto de interrogação de por que isso está acontecendo. Esse é o momento de parar. Aí, nesse momento, você vai olhar, você vai ver que você faz sempre as mesmas coisas.
reconheci, tem alguma coisa errada na forma como eu me relaciono. Nesse momento, é o momento de buscar ajuda. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar o próximo passo. Qual é o próximo passo? É aceitar que está em você. Esse é o passo que mais desafia, gente. É o passo mais desafiador. Por quê? Porque a gente, nesse momento, Tainá, vai ver que a gente não é perfeito, que a gente é humano, que talvez aquele outro fosse fantástico, mas eu, com a forma, com os vazios que eu tenho, eu querendo preencher com outro, eu sufoquei aquele outro e destruí uma relação que podia ser linda. É aceitar que a gente erra, é aceitar que a gente não está na condição de perfeição do universo. Nós somos perfeitos diante de todas as nossas imperfeições. Miguel Ruiz. Eu estou lendo esse livro. Dani, qual é o nome desse livro? Porque eu já estou... Conta pra esse livro, Os 4 Compromissos, que ele fala de uma filosofia que é a filosofia tolteca, que para você, como é que você vive de uma forma mais livre? É você construir a sua liberdade pessoal, né? Não, estou lendo. Não, e é um livro super pequenininho, gente. Quase um livro de bolso. Não tem nem 100 páginas, gente. Pelo amor de Deus, vou dizer exatamente. Ele tem 111 páginas com tudo. E as outras coisas, ele tem mais 3 livros que eu gosto muito, que é o Domínio do Amor, que eu também amo. Tem um outro que não está aqui, que é o Quinto Compromisso. Esse daqui, Os 5 Níveis de Apego, para a gente entender, que é fantástico. E tem um que foi aonde eu comecei a entender, que é esse. Codependência Nunca Mais. Esse termo, codependência nunca mais, é da Melody, dessa escritora, porque ela tinha um marido que tinha problemas, que era alcoólatra, e ela vivia uma codependência gigantesca, e ela resolveu, através da experiência dela, começar a dividir. Né? Ela é jornalista, então o livro traz muitos detalhes. Para que essas leituras? Que é uma maneira de você se ver. É uma maneira... Eu vou... O nome do livro, tá? Que elas estão perguntando lá no... Tá. Lá no meu Insta. Eu vou tirar uma foto de todos os livros também e vou botar lá. Vou botar... Isso. Faz um pouco. Eu vou deixar essa live salva. E eu colocar o nome dos nomes. Então, é importante que a gente busque o autoconhecimento mesmo. E quando a gente fala de autoconhecimento, o que é importante? Autoconhecimento é você conhecer a si, não significa que seja sozinho. Isso é o mais importante. Muitas vezes a gente acha que a gente vai ler 3 livros, fazer 2 orações e vai estar tudo bem. Não, na maioria das vezes, quando a gente chega no nível de entender essa codependência, a gente vai sim precisar de ajuda. Para quê? Para que essa outra pessoa nos entregue ferramentas, seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja um analista, seja um grupo de apoio, mas o outro ele vai trazer novas ferramentas que vão ajudar você a curar esse lugar. E o que é importante quando a gente fala de alguma coisa emocional? O curar não é a palavra, tá? Eu acredito, e aí é uma crença minha, de que a gente ressignifica aquele local, aquele sentimento, né? Porque eu não posso curar de algo que eu não sabia nem que existia. E quando eu tenho conhecimento, eu já estou no processo de cura. Mesmo que ele demore, porque é um luto que você vai viver de uma pessoa que você vai deixar de ser. Então você vive também os processos de luto, né? As fases do luto. Exatamente, as fases desse luto, que a gente tem que respeitar.
E E continuar se tratando importante, com muito Tainá, carinho. que eu quero falar aqui, que eu acho que é muito importante, assim. A gente vive hoje num mundo que tudo é muito líquido. E que tudo é muito belo, muito bonito e muito perfeito. Então, nesse mundo, a gente não tem lugar para dor. E dor é diferente de entrar em estado de depressão. O que eu estou dizendo aqui é que sim, a gente vai precisar sentir. E às vezes sentir dói. A gente não pode ficar nesse lugar. Quando a gente fica nesse lugar por muito tempo, sim, aí é um problema. Mas sentir e entender que existe uma dor e que essa dor precisa ser acolhida, porque a gente só consegue se cuidar quando a gente percebe que tem algo errado. E a gente só consegue fazer esse movimento quando a gente acolhe. Uma criança caiu, você vai mandar ela se cuidar? Não, você vai acolher. Abraçar, vai dar Acolhimento. Então, carinho, esse não é mesmo? momento a gente precisa acolher a nossa dor. A gente precisa abraçar a nossa dor e entender, poxa, uma relação que não é saudável, uma relação tóxica, ser dependente do meu filho, ou do meu marido, ou dependente da minha mãe ou do meu pai, ou dependente de amizades para ser feliz, ser dependente do outro é algo que dói, sim, dói porque existe um vazio. Então, é acolher essa dor. Entender que a dor é o princípio da cura. Enquanto você não acolhe ela, você não consegue iniciar o processo de cura. E nós estamos aqui porque nós estamos aqui para evoluir. E a gente só evolui Sim, com a gente com fazendo. A a gente dor. vai ter milhões É, de formas de aprendizado, mas acolher a dor é um caminho para evoluir, é um caminho para se curar, é um caminho para sair desse lugar que você estava antes. Então, assim, eu acho maravilhoso ser feliz, né? Ter estado de felicidade diária, mas a gente não vive só isso. A gente também vive as nossas dificuldades, a gente vive os nossos problemas, a gente vive os nossos desencontros internos, e é isso que faz a beleza do ser humano. Então, vamos, né? Vamos sim, nos sim, abraçar porque mais tudo é e muito bonito nas redes sociais, né? E não é uma crítica às redes sociais, porque eu acho elas fantásticas. A gente aproveita muito, a gente tem muito aprendizado, a gente tem muito. Disseminou a comunicação, né? Você tem acesso a muito mais coisas que você não tinha antes, mas por outro lado, as pessoas aqui no nosso país, tá, Tainá? Porque isso é importante falar. Aqui no Brasil, as pessoas acreditam que só existe o bom, e não é isso. As redes sociais não mostram. Quando alguém mostra alguma coisa que está chorando, ou está triste, não é uma coisa tão bem aceita, né? Então, assim, no nosso país, a gente... eu tô aqui no Canadá, mas eu acho que na verdade é Então, todo mundo, em aceitar todo mundo. que faz parte, esse lado que não é tão glamouroso, que sim, vão haver momentos que a gente não vai querer ir para passear, que a gente vai querer ficar recolhido em casa, comendo chocolate, tomando um vinho, lendo um livro e sozinha porque tá doendo e você não quer que ninguém veja. E tá tudo bem. O que não pode é deixar este momento se prolongar. Se ele se prolongar, é mais importante ainda que você procure ajuda. Isso é o mais importante, né? E entender que a terapia não é para você se consertar, porque ninguém precisa de conserto. A terapia é para você se conhecer e ver o que você quer fazer com você mesmo. Entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. Mas o principal, nesse primeiro momento, é ter o estado de alerta quando as suas, né, voltando à pergunta, só para todo mundo quer, Eles se as suas parecerem, relações, elas estão se repetindo, né? A maneira como você se relaciona e os problemas eles se repetem, é o momento de parar e se observar. Porque e procurar, né, se porque assim for você necessário. teve 5 relações diferentes, as 5 relações terminaram da mesma forma, pela mesma coisa, olhe para você. Porque não é possível que 5 estejam dessa maneira e você esteja certo. É mais provável, até pela matemática, de que você esteja com alguma questão aí que precisa ser revista.
né? Com muito amor, com muito cuidado, que eu acho que isso é o mais importante. Tá joia, Dani. Olha, eu acho que Sim, nosso tempo está sim. acabando, né? E nós temos, eu acho que Que você tem um quiz muitas aí que vezes as você pessoas falam assim, ô Dani, como é que eu sei? A gente nunca é alguma coisa, a gente está hoje e amanhã pode não estar. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um quizinho, Uhum. um formulário super rápido, de 5 perguntas só, que você vai responder. Então, se você Uhum. responde mais a letra X, você tem uma tendência a ter o comportamento de codependência, né? Ou de dependência emocional. Se você responde mais ao Y, você tem o seu lado emocional mais bem preservado. Então, para a gente ter uma noção, porque às vezes a gente não tem noção, não é um estudo científico, é só para você, é um alerta. Eu acho que Não, esse quiz é para você olhar e se dar uma chance de dar um alerta, um start de que, poxa, eu vou me observar mais. Eu vou deixar esse link, é é anônimo, anônimo, né? ninguém vai saber Falar quem quem. respondeu. A gente não tem acesso a quem respondeu, porque é um formulário do Google Forms, nada demais. A pessoa Na tem hora, acesso à ela clica lá resposta na embaixo e hora, vai Dani, ver, né? dessa pessoa tem Ou não, tendência ou não. exatamente. Então, Eu vou botar o link no meus stories, o link na minha bio, e vou mandar para você botar também no teus uhum. stories, na tua bio, para a pessoa ter uma noção. E qualquer coisa, se ela quiser, se ela tiver vontade de entender um pouco mais, de saber um pouco mais, de se conhecer um pouco mais, quiser me procurar, é só ir no meu Instagram, @Daniele Vidal ou Dani Vidal, mas o meu Daniele é com um L só aí, Daniele Vidal. Não. Atendo, E você atende online, atendo em tudo Dani? quanto é lugar desse Ah, mundo. A gente está aqui, é aqui, ó, é Canadá, vizinhas né? de ponte aérea. Canadá. Então, se vocês estiverem nos assistindo de qualquer lugar do mundo, eu também vou deixar no meu Instagram o contato da Dani e vocês podem entrar, falar com ela, que eu tenho certeza que vocês vão estar com um suporte maravilhoso. Dani, Eu tem mais alguma queria coisa que você te queira? agradecer imensamente pela oportunidade. Acho que a gente pode fazer muitos mais lives. Isso é a primeira de muitas. É um prazer enorme. Assim, você tem uma visão hoje super diferente, porque você hoje mora em outro país, então você vive uma outra realidade. Eu acredito que isso possa ajudar muito a gente, porque a gente tem. Vou entrar numa questão só, que o feminismo no Brasil é de uma maneira, aí é de outra maneira, e eu acho que a gente pode ajudar muito as mulheres a olhar esse lado independente, mas feminino, de uma maneira mais global, sabe? Tirar esses muros e as pessoas entenderem que não é só desse jeito, tem várias formas de ser. Não. Então, eu te agradeço demais. Parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho, acho maravilhoso. E eu tô Muito tentando obrigada, agora melhorar Dani. essa parte online. Olha, Isso, é uma isso. ajudando a outra, né? Complementar isso que você falou, eu realmente eu não quero entrar em polêmica, tá? Sobre os homens brasileiros, os homens canadenses, mas eu vivi 26 anos da minha vida, 26, 27 anos da minha vida no Brasil, e eu senti uma diferença muito grande cultural. Que no Brasil a gente vive, Sim, a gente vai depois, sim, a eu gente vai acho fazer muito uma outra live importante sobre isso. isso. Eu não sei o que é exatamente, a gente está estudando para a gente falar sobre isso. A tendência grande de ter relacionamento tóxico um do outro entre parceiros. Depois eu vou responder a Renata, porque a Renata também, Dani, não sei se dá pra gente. Só antes da gente terminar responder a Renata, ela perguntou: e quando o parceiro é
dependente emocional? Só essa pergunta para a gente fechar e a gente finaliza. Como é que nós agimos quando a gente gosta do parceiro, mas Ele aquele parceiro é mas dependente você emocional? alimenta a dependência dele. Isso é muito importante. E o que é mais importante ainda? Se você conseguiu ver isso, trazer luz para isso, é você procurar ajuda para os dois. Talvez uma terapia de casal, entender quais são as questões dele, né? Trazer trazer essa visão para ele, ver o que gera tanta insegurança nele. Muitas vezes não é nosso, né? Não é da pessoa que gera insegurança. Essa insegurança está nele. No primeiro momento, ele não tem a consciência de que ele é dependente emocional, né? Então, Não. Até se eu falar para ele, sim, de repente ele também não acredita, sim, porque ele já está na cima, né? Então, de isso, uma terceira isso, pessoa isso. chamada, Para que né, vai poder você ajudar. melhore e não alimentar a dependência, né? Ensinar a ele, por exemplo, vamos jantar? Vamos. Você quer ir aonde? Não, você escolhe. Não, hoje eu quero que você escolha, meu amor. Hoje eu vou onde você quiser. Onde você quer ir? Você está fazendo com que ele viva essa relação como alguém que é presente na relação. Isso é importante. Perfeito. Tá joia, Dani. Então é isso. Dani, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada Vamos fazer por ter aceitado muito o mais. meu Agora eu convite. gostei. Quero fazer muitos mais. Adorei. Não é? Vamos viciar nisso. Eu vou deixar essa live salva. E para quem tem dúvida, alguém perguntou sobre a diferença entre codependência e dependência. Nós já respondemos, então eu vou deixar a live salva. Você volta lá, assiste de novo, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, gente. Para a gente alcançar um número grande de pessoas e poder ajudar aí essas pessoas que precisam tanto da nossa ajuda, mesmo que você não seja, tá bom? Então é isso, não corra atrás, quero deixar essa mensagem para vocês, não corra atrás das borboletas, cuidem do seu jardim, que as borboletas virão até você. Cuidem da gente, como Deus falou, né? A gente precisa amar o próximo como a gente ama a si mesma. Então, primeiro a gente ama a si mesma. Né? E depois, né? Então, tá joia, querida, meus amores, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo, obrigada, grande Tainá. no coração. Até a próxima. Fica com Deus. Até a próxima.